Oiê, tudo bem? Bom, nesse vídeo então, gente, eu vou falar sobre os astecas e sobre os incas. Os astecas, eles se desenvolveram na região do Mesoamérica, né, que fica na América Central. E no início eles eram nômades e depois eles viraram sedentários e começaram a formar e dominar vários povos. Foi aí que eles formaram um grande império, tá? E sua capital era Tecnotitlã. Bom, esse lugar ele ficou conhecido porque lá vivia o imperador e porque lá eles criaram vários canais que serviam para distribuir água para toda a população, serviam como meio de transporte e também eles criaram várias hortas flutuantes. Então, na época de seca, eles não iam ficar sem alimento, tá? Porque sempre ia ter alimento graças a essas hortas flutuantes que eles construíram. E além disso, nessa capital também vivia o imperador chamado Tlatoani, que significa aquele que fala. Bom, o imperador, ele era muito importante. Ele tinha poder ilimitado, cuidava de vários aspectos, mas o mais importante é que ele cuidava da produção, do estoque, tá? E da distribuição dos alimentos. Então, isso é muito importante. Os astecas, gente, eles formaram um grande império, eles viviam da agricultura, tá? Eles tinham vários templos religiosos porque eles eram politeístas. Eles desenvolveram uma escrita que eram desenhos que representavam ideias. Então, os astecas, eles foram muito importantes e quando eles foram dominados pelo Hernán Cortés, um espanhol, o império acabou, né? Porque os espanhóis tiveram a ajuda de uma índia chamada Malinche. Então, ela que ajudou contando toda a história dos astecas por Hernán Cortés. Inclusive, quando Hernán Cortés chegou na terra dos astecas, eles até acharam que ele era um semideus, porque ele se vestia todo diferente, estava montado num cavalo, o que era super novidade para os astecas. Então eles ficaram espantados, né? E uma curiosidade, os astecas, eles ficaram muito conhecidos pelo chocolate, tá? Então o cacau e o chocolate foi desenvolvido, né, pelos astecas. Foi plantado pelos astecas e eles foram os primeiros a fazer essa bebida. Bom, é isso. A parte dos astecas, facinho, espero que tenham entendido, tá? Bom, já os incas, eles surgiram ali na América Andina, né? Que pega toda a região da Cordilheiras dos Andes e foi muito importante também por várias descobertas, tá? Bom, os incas, eles tinham um imperador chamado Sapa Inca, que significa filho do rei do sol, porque eles cultuavam toda a natureza. Tanto que a gente vai ver que Machu Picchu foi um templo sagrado que eles fizeram em homenagem ao deus do sol, tá? Então, os incas, eles tinham esse imperador que tinha poderes ilimitados, tudo que ele queria, desejava era uma lei, todo mundo tinha que obedecê-lo, tá? Todas as terras do império pertenciam ao Sapa Inca, tá? E ele que era responsável pela divisão dessas terras. Então, parte ficava para ele, parte ficava para os sacerdotes da época e a outra parte para a população. Então, ele conseguia fazer toda a divisão das terras cultiváveis, né? Todas as terras férteis. Ele era muito importante devido a isso, tá? Os incas, eles também eram politeístas, eles tinham vários templos que eles faziam sacrifícios humanos e animais aos deuses, tá? Cultivavam feijão, o milho, a batata. Então, e eles também ficaram bem conhecidos porque eles conseguiam plantar em qualquer terreno, não só nos planos. Então, esse também foi o lado positivo deles, tá? E os incas, uma coisa muito interessante é que eles não tinham uma escrita. Eles tinham um sistema de registro, tá? Chamado quipo, onde
era um cordão que se amarravam vários nós e vários outros cordões coloridos e de tamanhos variados, e que através desse sistema de registro, os funcionários do reino, eles conseguiam saber coisas sobre a economia, sobre a população, sobre o que estava acontecendo no momento. Então isso foi muito interessante, esse sistema de registro dos incas. Eles não tinham comércio, né? Os incas, eles tinham um comércio que era baseado na troca, tá? Eles faziam muito objetos com ouro, eles sabiam tingir tecidos, eles ficaram conhecidos por sua arquitetura toda detalhada. Bom, os incas criaram vários canais de irrigação, né? E quando eles foram dominados, demorou bastante esse período de guerra, porque o governo já estava abalado, porque o imperador morreu, aí os dois irmãos começaram a brigar pelo trono, mas ainda assim, eles, pela extensão do império deles, a guerra demorou, mas eles também foram dominados pelos espanhóis, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como que foi esse processo de dominação, tá bom? Fiquem ligados e se inscrevam no canal.